Ainda tá aqui, ó. Mas a diferença é muita mesmo, viu? Aí. Você sabe qual a real diferença de uma cerâmica para um porcelanato? Sem ser o preço, né? Que o preço vocês sabem que é maior. Será que essa elevação de preço é uma jogada de marketing? Ou existe alguma funcionalidade a mais? Existe alguma diferença no processo produtivo, de durabilidade, enfim? Você sabe qual é a real diferença? Nesse vídeo eu vou te falar composição, fabricação, quais vantagens, quais desvantagens, e você, de posse dessas informações, vai entender qual o melhor custo-benefício para você, beleza? E turma, eu não vou falar só da teoria, eu vou fazer alguns testes na prática. Eu tô aqui com duas peças, um cerâmico e um porcelanato. Então é um vídeo aqui bem elaborado e vocês vão sair daqui com total consciência de quais vantagens e quais desvantagens, certo? Mas antes da gente começar, ó, deixa teu like aí, dá só uma baixadinha na tela, ó, aperta no botãozinho, é de graça. Se não for inscrito, já se inscreve e vamos lá. Turma, antes da gente começar a explicação, eu vou fazer um desafio aqui. Tenho essa daqui mais gaiatinha, né, em 3D, e tenho essa aqui um pouco mais séria. Qual é o porcelanato dos dois? É esse ou esse? Número 1 ou número 2? Bota aí nos comentários, ó. Fundinho dele. E aí? Joga aí, eu digo que tu é o bichão mesmo. Ou então tu é bom de chute, né? Então, vamos começar a entender aqui a diferença desde o processo de fabricação até a composição, até qual a diferença que de fato ela vai trazer para o piso, para a parede, né? A cerâmica, ela é composta de 70% de argila, que é o mesmo material que compõe o tijolo, a telha. E para ela ter o cozimento correto, eu não sei se vocês sabem, mas elas são todas preparadas num forno, né? Para ela ficar com o ponto ideal para aguentar todos os testes normativos, o forno tem que chegar até 850 graus e aí sim sua cerâmica estará pronta. No porcelanato a composição é 70% de material rochoso, não é argila, tá? Para eu conseguir o cozimento ideal de um porcelanato eu já tenho que elevar até 1250 graus, ou seja, nesse ponto aqui eu já tenho um processo produtivo um pouco mais caro, né? Pouco não, bem mais caro. Além de levar mais tempo, o forno tem que ser bem maior e ainda gasto muito mais energia. Tá, Ricardo, o que é que eu faço com essa informação? Vamos lá, vou trazer aqui para nossa realidade. Turma, então vamos lá. Quais as vantagens do porcelanato? Como ele é feito com 70% de material rochoso, ele é produzido a 1250 graus, eu tenho uma permeabilidade de 0,05% de água, enquanto a cerâmica aguenta até 10%. A gente vai já usar exemplos reais, tá? E o fato de ser um material rochoso, eu consigo ter cortes precisos. E aí você consegue já trazer o porcelanato e botar no seu piso aí. Você já vira aquele porcelanatinho junta seca, que é encostado no outro. Isso só é possível por quê? Porque a variação do tamanho da peça é mínima. A cerâmica, vamos supor, ela é 60 centímetros, ela vai ter uma variação de mais ou menos 3 milímetros. Se eu tenho essa variação de 3 milímetros no processo fabril, obviamente, se eu eliminar o rejunte, o que acontece? Meu amigo, vira um carnaval seu piso. Então esse é o motivo por que existe o rejunte, porque uma cerâmica eu não consigo um corte tão preciso. E dessa forma eu preciso usar uma junta de dilatação para quê? Para que a margem de erro que é permitida lá na fábrica não venha para dentro da sua casa. Então eu jogo aqui um rejunte e a gente nem sente essa diferença. Por isso que quando você compra uma peça, tem lá escrito: o rejunte tem que ser de 3 milímetros. O que define isso? São os padrões aceitáveis lá dentro da fábrica. Então, se é mais ou menos 2 milímetros de erro, então ele já diz que o teu rejunte tem que ter 2 milímetros. Fechado? Tá, Ricardo, eu quero identificar um porcelanato e uma cerâmica. É só pelo tamanho? Não só. Vamos supor, existe porcelanato de 60 e cerâmica de 60, que é o que está sendo muito usado hoje. E aí tem muita gente que fala: poxa, o porcelanato aqui é R$ 80 e a cerâmica 30, 60 por 60 por na cerâmica. Só que, primeiramente, a gente já viu que você vai ter que ter um rejunte um pouco mais espaçado e isso traz uma poluição visual para o teu ambiente, uma sensação de descontinuidade. Ambientes pequenos se tornam menores por causa do rejunte. É muito forte isso, hein? Então, você não tá pagando só a peça, você tá pagando toda a experiência. Mas vamos aqui ver qual a diferença, ó. Quem chutou que essa aqui era o porcelanato? Errou. Se você virar aqui atrás, ela é um pouco mais avermelhada, ô produção. Me dá aqui, produção. Ó, vocês conseguem identificar aqui a diferença, ó? Inclusive, essa daqui é uma cerâmica de altíssima qualidade. Existem aqui mais vermelha, ou seja, a quantidade de argila na composição é ainda maior. E a seta é o sentido de instalação. Não existe o sentido correto, mas todas têm que estar no mesmo sentido, entendeu? Principalmente as peças que tem desenho. Boa pergunta aí, produtor. Então, turma, de imediato, se você vê mais avermelhado, cerâmica, mais acinzentado, porcelanato. Eu vou já ali para a área externa, para a nossa área de teste, e eu vou jogar água no fundo da peça, tá? Na que tem argila e na que tem pedra rochosa. Você vai ver que na água, errou.
você vai ver que na cerâmica a água vai entrar. Isso estou falando por baixo da peça, tá? E no porcelanato não vai entrar. Por isso que o porcelanato é utilizado inclusive em bancada. Por quê? Porque a água não entra nem por baixo nem por cima. Da cerâmica não entra por cima, mas entra por baixo. E na cerâmica a gente tem rejunte. Vocês estão começando a pegar aí um probleminha que pode vir a existir se empoçar a água. Ela pode entrar no rejunte, ir para baixo da sua peça e manchar sua peça de baixo para cima. Vocês estão pegando a visão aí? Então assim, a cerâmica e o porcelanato não é só preço, não é só maior ou menor, existe toda essa técnica. O porcelanato permite que você tenha junta seca no seu ambiente ou a menor junta possível. A cerâmica, não existe cerâmica colada uma na outra, não existe, vai ficar a coisa mais horrível do mundo. Então de imediato já temos esse ponto que é visual. Dica extra aqui, Ricardo, e o que é o porcelanato A, B, C? Vocês concordam comigo que se o porcelanato tem um corte muito preciso, então eu não aceito variação de mais ou menos 1 milímetro. Só que aí lá na fábrica deu variação de mais ou menos 1 milímetro. Vai pro lixo? Vira porcelanato tipo B. Aí deu uma variação de mais ou menos 1,5 milímetro. Vira tipo C. Então, o porcelanato, quando vai baixando as classes, eu vou aumentando a junta de dilatação. Ou seja, visualmente vai ficando mais poluído. Porém, ele continua com as mesmas vantagens de ser retificado e ter 0,05% de absorção. Turma, existe cerâmica retificada, inclusive essa aqui também é, ó. Se você ver, ó, ela tem uma quina bem viva, tá vendo? E qual é o outro tipo de cerâmica? É a borda bold. Eu não tenho nenhum modelo aqui no escritório, mas o editor vai achar um e vai botar aqui o borda bold, que são as bordas abauladas. Por quê? Porque no processo de corte, como ela é um pouco mais dura, ela tende a ser mais quebradiça. Então ela fica com, né? Quebra. Aí eles vão e fazem um acabamento e eles ficam abaulados. Essa daí é a cerâmica mais barata possível. Essa cerâmica que eu tô mostrando para vocês, ela tem um desenho 3D e ela é retificada. Então ela não é uma cerâmica barata, mas ela continua com as desvantagens da cerâmica de questão de absorção. Em questão de resistência, o porcelanato é muito maior. Mas fala, mas resistência que em andar em cima? Não, é na parte do corte que eu ganho em questão de resistência. Ele permite que eu corte mais preciso. Mas no chão mesmo, cara, é indiferente isso. Eu não vou botar isso como uma vantagem não. Mas no processo fabril, ele permite que eu corte de forma mais assertiva e elimine a junta. E pra gente encerrar aqui a nossa parte teórica, para depois a gente ir para a prática, a cerâmica, ela vai ter limitações de tamanho e de modelos. Por quê? Porque como eu não consigo elevar muito o preço dela, exatamente por causa do porcelanato, o porcelanato tem de R$40 até infinito. Então eu tenho margem ali para trabalhar e agregar no preço. Na cerâmica, se eu fizer um trabalho muito extraordinário e eu entrar nos gaps de preço do porcelanato, ela não vende. Então aí sim é uma estratégia comercial. A cerâmica, o fato de existir o porcelanato acima, o preço, se eu ultrapassar o limite inferior de preço do porcelanato com a cerâmica mais trabalhada, a turma vai para o porcelanato. Entenderam aí? Aí sim é uma questão comercial. Então, turma, vamos aqui para o teste de absorção. Vamos ali para nossa área de teste louco aqui do escritório. Vou jogar água só para vocês entenderem a diferença real de absorção. Lembrando de um detalhe, essa cerâmica ela é de altíssima qualidade, ela tem pouca argila, mesmo assim vocês vão ver que vai infiltrar legal, tá? Vamos lá. Então, turma, vamos fazer aqui o teste de absorção, certo? Você já sabe aqui qual porcelanato, qual cerâmica, né? Cerâmica, porcelanato. Vou jogar um pouquinho de água aqui e o porcelanato tem 0,05% de absorção. Até. E a cerâmica até 10%. Então vamos ver aqui. Essa aqui vai ficar empoçada e essa aqui com alguns segundos vai ficar sem nada de água, vai ficar mancha, né? Vamos lá. Porcelanato. Cerâmica. Ó. Ó, já era, já não tem mais, né? Chega mais perto aqui, ó. Olha o Heitor. E turma, beleza, o que isso aqui realmente traz de benefício para mim? Que primeiramente eu posso ter algum tipo de umidade subindo e aí eu posso desplacar a cerâmica, eu posso manchar, e também a questão de passar a água pelo rejunte, que teoricamente o rejunte é para ser impermeável, mas com o tempo ele pode perder essa propriedade e aí você lavando sua casa, a água pode infiltrar e ir para baixo da sua cerâmica e manchar de baixo para cima. Aí, cara, a cerâmica é muito ruim? Não, não é, mas existe essa desvantagem e essa desvantagem ela é exatamente refletida no preço dela, por isso que ela é um pouco mais barata do que o porcelanato. Quando você for escolher agora, se você realmente busca por preço, eu até sugiro você pega um porcelanato o menor possível, sei lá, 60 por 60, dê uma baixada no preço, por quê? Porque tem muita vantagem e eu imagino que a tendência é que a cerâmica daqui a uns anos para frente não exista mais, tá? Então é isso, se você realmente gostou desse conteúdo aqui teórico, barra prático, deixa o teu like aí, eu vou deixar mais 2 vídeos aí para você, ó, saborear do nosso material, sem mais, valeu. Ainda tá aqui, ó. Mas a diferença é muita mesmo, viu? Aí
Não entra não.